Ok. Ora, boa tarde a todos que nos seguem pelo Facebook. Estamos aqui hoje com o Pedro Franco, da Associação das Coletividades. Pedro, muito obrigado por estar connosco. Este meu convite vai no seguimento de querer trazer até à rede social e um pouco a lume a questão do associativismo, que não se tem falado de todo. Nós andamos numa situação de hibernação praticamente, não temos atividade. Pedro, boa tarde uma vez mais, obrigado. Pedro, como é que tem sido, como é que tens sentido o pulso das coletividades? Portanto, como é que, o que é que tem chegado até vós? Há pedidos de ajuda, há coletividades a fechar. O que é que tem sentido a Associação das Coletividades da Cidade de Lisboa perante esta situação da pandemia? Ok. Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite à Casa de Gouveia e ao Vice-Presidente, ao Pedro Almeida. Muito obrigado. De facto, está a começar bem a convidar o Presidente da Associação das Coletividades de Lisboa, que será que é o órgão que representa de facto as coletividades em Lisboa. Poderá falar um pouco sobre estas matérias tão pertinentes e tão mal para a nossa cidade e para o nosso país. É evidente que com esta questão da pandemia tem sido uma autêntica desgraça, tsunami, como agora está na moda, para as coletividades. É evidente que 99% ou se calhar 100% das coletividades, e não só coletividades, já agora temos também falar nas casas regionais, todas elas têm tido grandes problemas face a tudo, não é? As suas atividades estão paradas, inclusivamente a pouca coisa que faziam em termos financeiros está parado, portanto têm algumas dificuldades de gestão das suas casas. Porquê? Porque não têm dinheiro para pagar águas, nem luz, nem rendas. E, inclusivamente, tem havido coletividades que, infelizmente, além de tudo isto, ainda têm mais um problema, que é a questão de despejos. Porquê? Porque os próprios donos das coletividades, ou seja, os senhorios, estão a exigir que algumas coletividades saiam. Ou então a troco de muito dinheiro para ficarem com as casas, como neste momento estamos a tratar de um problema de uma coletividade com cerca de 120 anos que está em vias de ser despejada mais dia, menos dia. É evidente que o pedido de ajudas tem chegado a nós, tem havido pedidos. É um facto também que nós não temos condições financeiras para ajudar estas instituições todas, mas temos pressionado um pouco a Câmara para que ela própria, e através do Governo, junto da Confederação, que ajude as coletividades com algumas verbas para que eles possam fazer a sua gestão diária dos seus problemas, apesar de algumas delas estarem fechadas, quase todas, porque de facto as suas atividades, como não podem ser realizadas, não têm receitas. Para já era só a pergunta que fizeste. Não sei se fui pertinente, disse tudo o que querias, mas... Não, tiveste bem. A minha questão é, falaste bem nessa questão de algumas coletividades estarem a ser despejadas, mas vocês têm noção, neste momento, de março até agora, quantas coletividades já fecharam devido à pandemia? Há algum levantamento nesse sentido? Pelo menos das vossas associadas, porque, se não me engano, vocês têm 300 e poucas associadas, não é assim, Pedro? É à volta disso. Quer dizer, nós não temos um levantamento próprio, porque nós sabemos que elas estão fechadas e que de volta e meia abrem, porque fazem-nos perguntas como é que podem abrir, o que é que a lei diz sobre isto e sobre aquilo. Querem fazer assembleias, querem fazer algumas festas, como é evidente, as coletividades não podem fazer aquelas festas que se faziam antigamente, ou seja, não só festas, atividades dentro das próprias coletividades, desde o judo, os karatés, as coletividades serviam também de centros de dia para os mais idosos, onde jogavam às cartas, ao dominó, às damas, etc., em que tudo isso não é permitido. Ainda há dias tivemos um pedido de ajuda de uma coletividade
que estava a fazer estes eventos e que foi abordada pela polícia e só por acaso não foram multados nem mandaram fechar a coletividade, porque as pessoas que lá foram da polícia também devem ser gente ligada ao movimento associativo, tiveram pena, chamaram só a atenção, e é por isso também que a polícia serve. Não é para a pressão que fazem não é para chatear ninguém em termos financeiros, mas para alertarem daquilo que é o vírus, que de facto que não é uma brincadeira nenhuma, e eles tiveram que fechar a coletividade. Pá, quer dizer, as coisas têm uns abrem, outros não abrem, mas são aberturas com muitas restrições, praticamente diria, não diria 100%, mas se calhar a 95%, 98% terão fechadas todas. E a nossa grande preocupação é que estas que fecharam por a pandemia, muitas delas possivelmente já não vão abrir por falta de condições financeiras. Eu sei que há coletividades neste momento que têm muitas rendas em atraso, têm muitas coisas em atraso em termos de água, luz, o gás, as TVs cabos, etc., e que não sei como é que será resolver. Esperamos a toda a hora que a própria Câmara Municipal de Lisboa, que já foi aprovado algumas verbas na Câmara para a ajuda das coletividades. Esperamos que rapidamente chegue a casa, mas que tudo isto também demora e não se pode demorar muito tempo. Eu passo aqui o apelo já agora em direto para a Câmara Municipal de Lisboa, que de facto tem sido um parceiro muito bom connosco e que ajude rapidamente, e tem ajudado, principalmente através do vereador do Desporto e o vereador da Ação Social, onde eu já fiz também uma conferência por esta via em que fiz apelos para que as coisas não demorassem muito tempo a chegar às coletividades, e não só às coletividades, mas também a todas as casas regionais, que também representamos, e que de facto tem sido uma desgraça autêntica desde março deste ano. Pedro, achas que, pronto, falaste aí na questão da Câmara Municipal, que tem dado algum apoio, achas que do ponto de vista governamental devia ter havido uma outra sensibilidade? Pronto, é evidente que tem havido aquela situação que vai para a televisão, a restauração, a hotelaria. Achas que devia ter havido mais sensibilidade da parte governamental, quem nos governa, para ter tido outra sensibilidade a esta questão do associativismo? Afinal, representamos ali alguns 2% do PIB, mais ou menos, coisa menos coisa. Achas que não se tem falado, e daí também trazer esta nossa conversa ao lume, que é, não se tem falado do associativismo, que é tão importante para a sociedade e para o dia-a-dia. A verdade é que as coletividades, seja nos grandes centros, seja nas vilas, nas aldeias lá na minha terra, têm uma importância maior no desenvolvimento local. Nós aqui, bem, eu posso falar das casas regionais, não é? Estou ligado a uma delas e, portanto, nós fazemos muito daquilo que é a divulgação da nossa terra e fazemos também, trazemos até ao público em geral o legado tradicional, os cantares populares, tudo isso. Achas que, do ponto de vista governamental, devia ter havido outra sensibilidade para o caso do associativismo ou não? Nesta fase? Não, acho que não. A nossa Confederação Nacional já teve reuniões com o Sr. Presidente da República, onde alertou para estas situações todas. Alguns deputados também da Assembleia da República. Claro, as pessoas estão abertas a tudo isto e sentem e percebem que cerca de 30 mil coletividades a nível nacional, mais de 400 mil dirigentes e mais de 4 milhões de associados, de facto é uma força que representa muito, com um peso, como disseste muito bem, 2% para o PIB e mais de 50% para a economia social do nosso país. Porque é o seguinte, os nossos governantes, infelizmente, têm outras matérias que, se calhar, pensam que são mais importantes, que se calhar até são, como é evidente, e pá, com as ajudas, seja a restauração, seja outro tipo de ajudas às empresas, etc., se calhar terá para um segundo plano o associativismo. Esperamos que depois de alguns problemas resolvidos mais prementes, o associativismo seja visto também de outra maneira e que chegue, aliás, como foi dito pelo Presidente da Confederação, de facto, são alguns milhares que precisavam neste momento do movimento associativo para que se continuasse a fazer as atividades que temos feito até aqui, porque hoje as coletividades, não só em Lisboa, mas em Lisboa principalmente, servem de centros de dia. Ao contrário que era, por exemplo, do meu tempo,
as coletividades abriam à noite, hoje as coletividades são abertas durante o dia. Para quê? Servem de centros sociais onde os mais idosos, aí, por exemplo, nesta altura do inverno, onde jogam às cartas, jogam às damas, jogam ao dominó, inclusive há coletividades que até servem almoços para esta gente, a custo quase zero. E tudo isto está fechado, não há, e que também os apoios que o próprio governo podia dar era muito importante para que as coletividades tivessem e continuassem a dar estes apoios, porque sem verbas, sem meios, não conseguem dar estes apoios. E mais, por exemplo, há coletividades que têm escolas de futebol, escolinhas com meninos, e posso-vos dizer que isto, no final princípios do século XXI, há crianças que às vezes comem, é aquilo que comem na coletividade, porque as condições sociais deles são tão baixas que de facto a comida e a pouca comida que comem são na coletividade, onde vão depois praticar um bocadinho de futebol. Aí a coletividade tem sempre a preocupação de dar um pequeno lanche ou uma pequena refeição para que eles se sintam bem, porque depois alguns deles só comem aquilo que a coletividade lhes deu. E tudo isto, de facto, representa representa um esforço muito grande que nós todos temos, e de facto, e ir à pergunta que tu fizeste muito bem, se o nosso governo tem olhado com mais força para o movimento associativo. É evidente, se calhar, olha, mas que estamos num plano mais cá para baixo. Falamos agora um bocadinho daquilo que poderá ser a retoma. Vem aí uma vacina que está a encher de esperança toda a gente, o mundo inteiro. Fala-se que para a semana, eventualmente, pelo menos do ponto de vista do Governo e do Ministério da Saúde, possa-se começar a vacinar aqueles que poderão ser os primeiros a levar a vacina. Achas que, ainda em 2021 vamos ter uma retoma de atividade ou não? Se calhar teremos que ainda esperar. O percurso tem sido tão penoso, não é? Porque eu falo pelas casas regionais, tu bem sabes que tens convivido connosco e tens trabalhado connosco, nós não temos tido atividades, porque as bandas não podem sair à rua porque não há atividade para elas fazerem, o rancho folclórico não há aglomerações, não pode haver pessoas a assistir, não pode haver espetáculos, os ranchos não sobem aos palcos, as concertinas. Achas que em 2021 há esperança para que de facto haja aqui lugar a uma retoma da atividade associativa? O que é que tu sentes que de facto, ou não, ou se calhar só para princípios de 2022, é que isto pode eventualmente surgir alguma coisa? Olha, eu sou uma pessoa muito otimista sobre destas matérias e quando eu jogava a bola, tive um treinador que dizia: meninos, toalha ao chão só se atira no apito final do árbitro. Bem, é evidente, a vacina não será um remédio que vai logo, assim que se tomar a vacina, ficarmos todos bem e não haver problemas. É evidente que o ano 2021, e que é um ano que Portugal e principalmente Lisboa tem muita coisa, posso dizer, por exemplo, que temos Lisboa, Capital Europeia do Desporto, que é um projeto lindíssimo sobre o desporto, que esperemos que se consiga, e o programa que já está feito é um programa muito ambicioso. Espero que esta pandemia nos dê abertura e aço para que possamos fazer e conseguir o programa todo que está delineado. Temos uma coisa também em junho, que é o Tafisa, que é os Jogos Mundiais de Jogos Tradicionais, portanto, onde estamos representados quase todo o mundo em Lisboa com os jogos tradicionais dos seus países. Esperemos que tudo isto que está programado se consiga concretizar e que a pandemia esteja ultrapassado mais um pouco. Mas, como eu disse, toalha ao chão não se atira. Vamos programar tudo, vamos ter fé, vamos ter esperança, e porque tudo isto, se conseguir, as coletividades também se animam, porque são elas que vão fazer e vão estar juntamente com a organização de Lisboa, Capital Europeia do Desporto. Sem elas isto não se pode fazer, porque está envolvido
das federações todas praticamente do nosso país, desde o futebol, ao rugby, ao handball, ao basquete, ao ténis de mesa, ao voleibol, etc. Tudo isto está envolvido neste grande projeto de Lisboa Capital Europeia. Conseguimos vencer, depois de ter concorrido com outros países e que nós ganhámos, porque Lisboa, de facto, na altura estava em força, tanto com o turismo como estava, como se diz na gíria, estava na moda, e se calhar não só por isso, porque nós temos mostrado ao longo destes anos o trabalho feito com o desporto, onde nos têm saído campeões, não é um facto, temos saído grandes vedetas do desporto a nível mundial, e por isso não foi por acaso também que nós ganhámos a capital europeia do desporto. Por isso, tínhamos fé, estamos a trabalhar e a lutar para isso, porque isto da pandemia há de passar, isto com certeza há de passar, como noutros tempos passou de outras pandemias que existiram e que passaram. Isto de facto é um êxito, isto da vacina, em tão pouco tempo. Vacinas geralmente levam anos a fazer, esta de facto em 2, 3, 4 meses conseguiram pô-la cá fora, e daqui os nossos parabéns e o nosso tudo quanto é bom para esta gente que esteve nesta organização de fazer as vacinas a nível mundial. De facto são gente que quer salvar o mundo e o planeta, como é evidente, por isso eu tenho fé que as coisas vão abrir. Há um evento em Lisboa que tem que se realizar, na minha opinião, que é as marchas populares, as festas de Lisboa, que já não se realizou este ano derivado a tudo isto, mas estou convencido, este evento, que são as festas da cidade, onde tem, entre muitas coisas, e culmina com as marchas populares, está tudo, e as coletividades também eram um balão de oxigênio para que as coletividades, como sabes, são as marchas populares saem das coletividades, e sendo à volta de 20 e picos, 22 coletividades a organizar as marchas, são mais 22 coletividades que estão paradas neste momento para a organização, e a organização das marchas, que é um evento realmente considerado já um dos melhores da Europa, requer muito trabalho e muita organização e muitos ensaios para se atingir os níveis que já está a atingir. Por isso, vamos ter fé e penso que a abertura de 2021 vai ser um ano. Vamos esquecer o 2020 e vamos dar todas as mãos a 2021. Mas achas que estavas a falar nas marchas, nas festas de Lisboa, que realmente é um evento que, embora seja na cidade de Lisboa, quase toda a nação pela TV acompanha, porque de facto é o Santo António, é as festas da cidade, mas por exemplo, pegando também nas casas regionais, a nossa festa da Alameda, achas que as pessoas vão estar disponíveis para aglomerações? Eu digo isto na generalidade. Achas que as pessoas vão se retrair ainda de início ou vão de facto acolher? Bem, também vai depender um bocadinho como é que a vacina vai funcionar, não é? E nós agora estamos aqui um pouco a divagar, estamos aqui um bocadinho a falar sobre o assunto, mas achas que vai haver uma retração e vai condicionar um bocadinho ao princípio a nossa atividade associativa, ou seja, isto ainda vai demorar até lá chegarmos ou não? Se calhar sim, as pessoas têm receio, mas é evidente que isto não é para brincadeiras. Nós temos essa nossa organização, que é em maio, o encontro das casas regionais e as coletividades, que já vamos no 7ª edição, a 7ª ou 8ª, sabe, é a 7ª, tem sido um êxito de facto. As casas regionais onde mostram ali os seus produtos, as suas parte cultural, desde os seus ranchos à música, etc., ao fado, tudo ali está incluído. São 3 dias em grande. Eu estou convencido que nós tivermos condições para fazer em maio, a organizar novamente, está tudo programado neste momento, como não se fez. Em maio estou convencido, desde que as pessoas, com o cuidado, se calhar, que temos de ter, adiar outra vez esta festa, assim como outras, começa a ser de facto uma coisa preocupante para todos nós, porque as casas regionais, como tu sabes, tão bem como eu, que és dirigente de uma casa regional, as casas regionais só há em Lisboa. Porquê? Porque a história das casas regionais, não vou aqui contá-las, eu também a conheço, não vamos aqui perder muito tempo, mas as casas regionais foram os nossos antepassados que vieram precisamente
para Lisboa, para procurar outros meios de vida e aqui criaram as suas casas regionais, para nunca esquecer o património, de facto, que é riquíssimo das nossas regiões. E, de facto, é aqui que mostram, em Lisboa, as suas coisas, a sua música popular, as suas tradições, os bons queijos, os bons chouriços, tudo, de facto, que vem dessas terras. Epá, estou convencido, medo, como diz o Sem Medos, epá, vamos fazer e vamos tentar, e está programado. A Câmara aconselha-nos, de facto, e tem-nos aconselhado durante este ano 2020 a não fazer as organizações, por isso cancelámos tudo. E tínhamos um grande programa, pá, não só, ao nível, não só com as casas regionais, mas a nível desportivo e cultural, onde tivemos que adiar precisamente tudo. Houve quem não adiasse algumas coisas, mas sempre com... porque, por exemplo, fazer... nós estamos muito agarrados às coletividades, muito agarrados ao fado, por exemplo. Fazer uma sessão de fados só com fadistas não tem a mesma, porque o fado requer público no meio dos fadistas para se sentir mais diferente, para ser uma coisa diferente. O fado é assim. Pá, e tivemos que adiar, podíamos ter feito uma sessão de fados numa sala onde estava só o fadista e os violas a tocar e os guitarristas e mais nada, portanto não havia público. Quer dizer, na minha opinião, não tem nexo, ou está reservado a meia dúzia de pessoas, não tem nexo, o fado de facto é uma coisa diferente. E a Câmara aconselhou-nos, de facto, porque tínhamos no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa uma gala final de fado e que cancelámos tudo. Cancelámos tudo praticamente em 2020, desde o grande torneio de futebol, onde vocês por acaso já foram campeões, o torneio de futebol da Câmara Municipal de Lisboa, à Associação das Coletividades, um torneio que já vamos no 4º ano, onde é um torneio com um grande êxito, que tivemos que cancelá-lo em março, também por sugestão da Câmara de Lisboa, foi uma pena, e de facto estamos a contar, continuar em janeiro, se estas coisas se pressionaram e haver uma abertura da própria Federação e da Associação, e como sabem, não está autorizado os torneios de futebol amadores em pavilhões, mas só a níveis de cenas profissionais, porque o resto não se pode fazer. E está tudo parado com os júniores, com tudo que não seja profissional, está tudo parado. As escolas, por exemplo, de handball, as escolas, por exemplo, há uma coletividade, a nossa associada, que é o Boa Hora, que tem escolas de handball, não pode as escolas de handball terem escola, porque não é permitido, não é? O Boa Hora tem, por exemplo, handball, o sénior, profissional, mas isso pode ter. Agora, tudo seja amador, ou seja escolas, não pode haver os contactos. E outras, que diz o handball, diz a parte dos karatés, a parte dos judos, etc. Está tudo para tudo. E ir ao encontro da tua pergunta, mais uma vez, é evidente, se eu fosse bruxo e pudesse dizer, olha, a partir de 2021, é evidente que 2021 vai ser um ano, não diria de uma semi-retoma, mas uma retoma devagarinho, é subir de grau, sobe-se um degrau, desce dois, mas vamos subindo devagarinho até ver o que é que isto vai dar. E de facto, esperamos que o 2021 dê algum ânimo a todos nós. Eu nunca o perdi, como é evidente, e julgo que os dirigentes do movimento associativo nunca perderam, foram os dirigentes associativos desde há mais de 200 anos que lutam pelo movimento associativo, portanto não era agora com um simples vírus que íamos fechar as portas e ir embora. Não viramos a cara à luta, porque estamos na luta de todos os dias e que, de facto, 2021, não quer que não seja igual a 2020, não pode ser, e vamos fazer algumas coisas. Oh Pedro, eu não sei o que é que tu pensas sobre isto. Eu neste capítulo sou um bocadinho, pronto, eu acho que, dando a minha opinião, e eu que tenho 39 anos, sinceramente, vai ser um bocadinho difícil ainda. Eu no outro dia ouvi o Dr. Pedro Simas, que eu gosto muito de ouvir também, é um virologista, dizer que, bom, se no primeiro trimestre do ano conseguirmos realmente vacinar as pessoas que estão estipuladas pelo plano de vacinação, que eventualmente para abril, muitas das restrições que nós temos hoje serão levantadas. Bom, também já li no jornal do Público, também um médico, um epidemiologista, diz, bom, isto é o ano zero, muita calma, muita prudência, isto é o ano zero, para 2022 contem realmente com algum regresso de muita coisa. Agora, achas que
a vida associativa será a mesma que aquela que deixámos antes da pandemia? Ou seja, achas que vai haver transformações, vai haver alterações, ou foi um desligar da ficha da tomada e houve uma interrupção, mas aquilo quando regressar, vamos regressar ao... Se achas que vai haver uma alteração, quer dizer, eu tenho uma ideia muito fixa, a sociedade mudou. Esta coisa da pandemia mexeu com muita gente, mexeu com as pessoas, mexeu com a sociedade, a forma de estar, a forma de viver. Aquilo que eu queria tentar perceber é se, de facto, também as coletividades vão sentir essa transformação da sociedade. Esta coisa de facto, não haja dúvida, estas ferramentas que nós hoje estamos ao nosso alcance, que é as redes sociais, as ferramentas digitais, vão transformar cada vez mais o movimento associativo. E já lá vamos, porque também temos outro assunto mais à frente para falar, mas achas que vamos voltar ao que éramos antes ou realmente vai haver aqui algumas dissonâncias mediante daquilo que foi, mediante daquilo que a sociedade nos está também a transmitir com esta pandemia? O que é que tu achas? Pois é, eu acho que esse cirurgista, pá, Pedro Simas, que eu também gosto muito de ouvir, de facto, esse homem cheio de, também é otimista, é como eu, e realmente é dos poucos que aparecem na televisão que te fala sobre o conhecimento de causa, que é o homem que é o entendido da matéria, o expert, e dá à população, quando fala, um otimismo de facto que eu gosto de ouvir, e gosto de pessoas otimistas. Também um bocadinho pessimista também é bom, mas as pessoas otimistas, que é o meu caso, nunca tiramos, eu pelo menos nunca tiro, como disse, a toalha ao chão. Estou convencido que as coisas, as coletividades têm mesmo que mudar. Por exemplo, isto que nós estamos a fazer, é evidente que o presencial é o ideal, o presencial, nós não podemos estar como numa coletividade via telefone, como nós estamos agora a fazer, ou esta via. Pá, a coletividade vive do presencial, ou seja, do café que vou lá beber, da Imperial que vou lá beber, do jogo das cartas, do jogo do futebol, etc, etc. É evidente que há algumas coisas que terão que mudar, não muito, não podem mudar muito, se calhar as reuniões de direção, assembleias gerais, ou outra coisa assim do género, poderá ser por esta via, mas que também não é muito bom. Portanto, o contacto que nós temos que ter com os dirigentes tem que ser presencial, porque via esta via perde-se depois um pouco a questão de se viver a coletividade. Nós temos que viver dentro da coletividade. É uma coisa que na nossa casa, nós temos uma casa a viver com a nossa companheira e não irmos lá. Portanto, às 2 por 3 a gente até se esquece como é que a casa é por dentro. Portanto, não podemos... o presencial dos dirigentes tem que dar... E dão ânimo, não é? Quer dizer, os sócios que vão à coletividade, nem todos os sócios às vezes têm este tipo de ferramentas para poder fazer. Isto somos nós que temos que às vezes dar ânimo aos sócios para que não desistam, para que lutem, porque, enfim, uma série de coisas. Isto é tudo, conforme o vírus e a pandemia decorrer durante o próximo ano, as coletividades têm que bailar, como costuma dizer na gíria, conforme o terreno. Portanto, e vamos sempre seguindo, que é muito importante, é isso que nós dizemos aos nossos associados, é que sigam sempre aquilo que a Direção-Geral de Saúde ou o Governo nos diz sobre estas matérias, porque são eles, principalmente a Direção-Geral de Saúde, é que são expertos entendidos destas matérias. Porque não basta, às vezes, ser o jornalista a dizer isto ou aquilo, porque não quer dizer que seja mentira se eu estou a dizer, mas eu quando ouço, por exemplo, o Pedro Simas falar, virologista, aí acredito naquilo que ele está a dizer a 100%, porque é o homem entendido e não ia para uma televisão ou para uma comunicação social dizer mentiras ou asneiras, e temos que seguir, de facto, à risca aquilo que é dito por eles. Para já isto. Mas achas que aquilo que há bocadinho eu estava a dizer era, achas que vai exigir de nós, dirigentes, após a pandemia, um trabalho mais árduo, voltar a trazer confiança às pessoas, voltar a incentivar as pessoas, dizer que, de facto, a importância das coletividades perante a sociedade? Achas que vai exigir de nós mais trabalho, mais capacidade de trabalho organizacional? Portanto, achas que vai trazer mais dificuldade a todas as coletividades? Estou a ouvir mal. Agora estou de sítio porque estava a ficar sem bateria. Estava-te a perguntar, não sei se me estás a ouvir.
Sim, estou. Estava-te a perguntar se o após-pandemia vai nos trazer um trabalho mais árduo. A questão de... Está agora a fazer a ressonância. Não sei o que é. Estava-te a perguntar, não sei se me estás a ouvir agora, estava-te a perguntar se este pós-pandemia, estava-te a perguntar se este pós-pandemia vai exigir um trabalho mais árduo da nossa parte, enquanto dirigentes. Epá, não consigo agora perceber o que tu disseste. Vê lá se me consegues ouvir. Agora sim, agora já estou a ouvir. Pronto, eu estava-te a perguntar se o pós-pandemia vai exigir um trabalho mais árduo da nossa parte, como dirigentes. Claro que sim, tem que ser. Tem mesmo que ser. E nós aí temos que voltar um pouco ao zero, de como é que isto tudo funciona. E temos que estar bem preparados e para explicar às pessoas como é que o que teremos que fazer. E aí tem que haver uma ligação muito forte com outras instituições para que nós possamos estar termos de, preparados para explicar o que é que se terá que fazer posteriormente. Portanto, porque há muita gente, e mesmo nas coletividades, que não ligam àquilo que é dito. Portanto, aquilo que a gente diz, não ligam, e depois, quando há problemas, é que estão como se costuma dizer na gíria, com as calças na mão. E nós não podemos, de maneira nenhuma, não estar preparados para as perguntas que nos põem, porque, de facto, se não estivermos preparados para aquilo que nos é posto, então também é melhor a gente ir embora. E eu tenho feito muito esforço para estar preparado para tudo aquilo. Por exemplo, tem havido coletividades que têm posto a questão como é que se dirige uma Assembleia Geral, porque ultimamente algumas coletividades nem Assembleias Gerais faziam para aprovar orçamentos nem planos de atividades, e há dirigentes que não sabem como é que isso se organiza. Por exemplo, isso podem fazer uma Assembleia Geral num momento destes, etc. Nós temos que estar preparados para responder a tudo isso. E as coisas têm corrido menos mal, têm corrido bem. Nós temos-lhes dado alguns inputs para que consigam fazer alguma coisa dentro das normas, das normas de segurança que são emanadas, e de facto as coisas têm sido bem feitas. Olha, e pegando um bocadinho a talho de foice aquilo que estávamos a falar, que é as pessoas muitas vezes não sabem fazer um plano de atividades, não sabem fazer um orçamento. Falavas há coisa de 3 anos que um dos vossos pontos importantes, eu também fui investigar um bocadinho, não é? Isto para... falavas que um dos pontos importantes do vosso mandato seria a formação dirigente. Achas que falta um certo sentido de profissionalismo dentro das coletividades e dentro do associativismo? Sim, é verdade. É verdade que isso, as pessoas, alguns dirigentes, infelizmente, têm um pouco a mania que sabem tudo. Nós não sabem tudo. Todos os dias há legislações, coisas novas que saem, que se aplicam ao movimento associativo e que nós temos que estar a par de tudo isso. Qualquer das maneiras é muito difícil e haver dirigentes que compreendam esta situação. Eu sou um grande defensor, até porque eu sou também formador, eu sou daqueles grandes defensores da formação e julgo que a própria Confederação Nacional, que tem outras condições que a Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa, tem dado bastante formação e tem divulgado essa formação. Às vezes as pessoas não se inscrevem, porque é um sacrifício que fazem, ou seja, são cursos feitos ou depois de pós-laboral ou um fim de semana, e aí as pessoas, enfim, não estão com as famílias ou têm outras coisas para fazer e não querem frequentar esses cursos. Mas penso que, inclusive, há protocolos assinados com a Câmara de Lisboa, com o IPDJ, etc., para apoios da formação de dirigentes, e que é um facto para se arranjar, às vezes, uma equipa para se fazer um curso é muito complicado e difícil, não é? Porque é o seguinte, tem que se insistir se calhar mais junto das coletividades. Eu pelo menos sou daqueles que estou sempre a falar nisso e onde vou falo nas pessoas se querem fazer formação ou não. Como disse, a própria Confederação Nacional comunica às pessoas sobre isso, e também vai um bocado do espírito de cada um de nós para querer se formar e saber um pouco mais daquilo, porque nós todos temos um pouco a mania que sabemos tudo, mas não sabemos. Como eu disse, nós temos que estar atentos e a par daquilo que se vai passando a nível nacional, e não só, até internacional. Olha, eu não sei se comungas da minha opinião ou se não. Eu sou um bocadinho muito apologista, que é
Epá, eu acho uma necessidade muito grande em certos capítulos das nossas coletividades. É claro que eu conheço mais intrinsecamente as coletividades regionais, as casas regionais. Eu continuo a dizer, é preciso renovar, regenerar, modernizar. Achas que é preciso mais jovens, de facto? Eu acredito que se houver mais juventude, esse sentido do profissionalismo pode ser agarrado, porque nós temos, nós temos uma geração de dirigentes ainda em muitas coletividades que de facto ainda fazem aquela escrita do lápis na orelha, aquela conta de somar e multiplicar muito rápida, que não tem aquela facilidade nas novas ferramentas. Achas que de facto temos que abrir as portas à juventude para de facto sentir que o associativismo é bom e faz-lhes falta e também precisamos deles? O que é que tu achas? Olha, eu acho que sim. As mentalidades têm que ser mudadas. Aqueles mais velhos que dizem que eles, é a tal questão daquilo da formação. Estou de acordo contigo, porque as mentalidades têm que ser mudadas. E aqueles mais velhos têm que perceber que eles têm uma experiência ao longo da sua vida e de anos em coletividades, e não só, em outras matérias, mas que temos também, juntamente com os jovens, com outras mentalidades e os outros mais velhos com outras, pá, que com as duas juntas pode fazer muita coisa. Estou convencido, uma vez num boletim escrevi isso precisamente, ou seja, temos que perder os mais velhos, eu falo para mim que já sou dos mais velhos, mas que estou aberto e sou o defensor da juventude, que hoje já se vai vendo, olha, o teu caso, como vice-presidente de uma casa regional, que tens 39 anos, és um jovem, tens muito para dar ao movimento associativo, mas felizmente também há, por exemplo, nas casas regionais e não só, e na coletividade, já vai aparecendo alguma juventude com muita força e que tem empurrado, entre aspas, sem ofensa, os velhos, não direi um segundo plano, mas dizendo a eles, pá, agora temos cá nós vamos agarrando e aproveitando o bom que vocês fizeram ao longo da vida, mas também agora nós temos que mudar um pouquinho isto. E olha, por exemplo, a questão da informática. Há muitas coletividades que nem sequer têm informática. Nós desejamos às vezes para comunicar com eles. E se tem informática, só uma pessoa é que domina a informática, mais ninguém domina, porque é gente mais idosa, que nunca trabalharam com a informática, e o que é que acontece? Só uma pessoa que, por qualquer motivo, não vai ver os mails ou vai ver outro tipo de informação, não sabem nada do que se passa a nível das outras associações e não só. Portanto, tudo isto são mentalidades que têm que se mudar. É uma luta que nós temos que ter diária para que as pessoas percebam que isto não pode ser, tem que ser mudado. As coletividades têm que ter uma filosofia diferente sobre a sua gestão, sobre tudo aquilo, porque fazer o tal plano de atividades escolar para atrás da orelha, isso tem que acabar. Hoje temos meios para fazer um plano de atividades que é só pôr quase o sim e o não, porque já está tudo feito, basta ir à net e tira-se quase um plano de atividades, é só acrescentar aquilo que a gente quer fazer, assim como um relatório de contas, tudo isso. Hoje temos a vida muito facilitada e para não se perder muito tempo. Pronto, e tudo isto, os próprios mais novos têm que, junto dos mais velhos, fazer ver determinado número de coisas para eles perceberem, de facto, que o movimento associativo, se os mais novos, acabam por acabar, porque não, eu conheço, houve uma coletividade, por exemplo, que fechou, porque a juventude não quis ir à coletividade e foram quase escorraçados e corridos, porque apareceram com outras ideias e que os mais velhos não deixaram. Eles desistiram, foram-se embora, às vezes 3 foram morrendo, foram desaparecendo, até que o presidente ficou sozinho, fechou a porta e foi-se embora, entregou a chave à junta de freguesia. Portanto, tudo isto é uma luta diária e constante para que nós temos que estar todos atentos. Não, e vou-te complementar que é, de facto, aquela questão que é, eu sou muito apologista e eu sou muito apologista de que os jovens, a mim não me incomoda um jovem de 20 ou 30 anos ser presidente de uma coletividade, porque assim, é aí que se tem um sangue na guerra, é aí que se tem aquela dinâmica, aquela vontade, aquela... Pá, não te estou a ouvir agora, pá. Há qualquer coisa de diferença. Não estou a ouvir, Pedro.
Não estás a Houve uma ouvir? diferença qualquer. Ah, tenta mudar aí onde estás. Agora já estou a ouvir bem, Ah, outra vez. pronto. Foi a rede. Olha, estava-te a dizer que eu sou muito apologista dos jovens. A mim não crio problemas um jovem de 25 ou 30 anos ser presidente de uma coletividade, porque tem o sangue na guerra, tem a vontade de mostrar serviço, tem a vontade de mostrar as suas capacidades. Agora, há de facto aquelas pessoas mais antigas que acham, epá, tu vens para aí, vais dar cabo disto tudo e não sei o quê, vais dar. Pronto, eu acho que há de facto este paradigma e é preciso acabar com ele, porque errar todos erramos. Sejamos novos, sejamos velhos, todos nós erramos. Agora, de facto, é preciso acabar com este paradigma que os jovens vão estragar, Olha lá, vão dando. põe-te um bocadinho mais para trás. Não estou, se calhar para trás, fala lá. Agora estás a ouvir? Não, está a haver interferências, não sei porquê. Pode ser a rede. Olha, vou-te fazer outra pergunta. Não sei se me estás a ouvir agora melhor, se não. Não percebi o que é a pergunta, não consegui perceber. Estás com 10 anos de presidência da ACCL. Como Sim. é que surgiu o momento de seres presidente? Ou seja, que oportunidade é que surgiu para seres presidente da ACCL? Olha, como tu sabes, eu sou oriundo de uma empresa que é a TAP Portugal, onde eu fui, e essa empresa tem um clube de empresa que é um clube muito grande, é um clube de facto com muita coisa, muito eclético, onde eu era vice-presidente. E começámos já a aparecer pelo meu espírito de associativismo, começámos a aparecer em vários eventos do movimento associativo, coisa que na altura, quando eu não estava lá, o Clube TAP não aparecia. O Clube TAP chegou a formar campeões, chegou a ter uma grande equipa de natação, uma grande equipa de hóquei e patins, uma grande equipa de futebol, uma grande equipa de basquete, de handball, etc. A disputar campeonatos nacionais, por aí fora. E fui conhecendo gente do movimento associativo, que às 2 ou 3 foram conhecendo ao longo do tempo e me convidaram se eu queria formar uma lista para a direção da ACCL. E com todo o prazer e todo o gosto, formámos uma lista há 10 anos atrás, onde uma das coisas que eu propus na minha candidatura foi uma sede social com uma certa dignidade. Não quer dizer que onde se estava não tivesse dignidade, mas não tínhamos condições para nada. Felizmente, começámos, depois da minha eleição, começámos a ter contactos e foi a partir daí que começámos a ter relações com a Câmara Municipal de Lisboa e com as juntas de freguesia, que hoje em dia, de facto, temos uma relação muito forte com a Câmara Municipal de Lisboa e com as juntas de freguesia, que nos têm apoiado bastante nos eventos que nós fazemos, e foi através precisamente dessa relação que nós conseguimos arranjar um espaço há 10 anos, onde nós estamos sediados, onde é a nossa casa, que é em Campo de Ourique, na junta de freguesia de Campo de Ourique, que era um edifício na altura Santa Isabel, antes da ligação. Portanto, felizmente, nestes 10 anos, temos mantido as direções sempre praticamente dando um ao outro na direção, mas costuma-se dizer na gíria, equipa que ganha não se mexe, as pessoas têm trabalhado bem, e pronto, temos andado praticamente nestes 10 anos sempre os mesmos, vamos mudando ao tesoureiro, ou secretário, etc, mas 80%, 85% dos elementos da direção e dos corpos gerentes têm-se mantido ao longo destes anos todos, e que temos, felizmente, não fazemos grandes mudanças porque não tem havido grandes problemas. Há 3 coisas que nos têm mantido ao longo da nossa vida associativa nestes 10 anos da associação. 3 coisas que eu impus logo na primeira reunião de direção. Aliás, os estatutos também falam nisso. Não se discutir futebol, não se discutir política, nem se discutir religião. Portanto, a lista é uma lista sui generis, é uma lista com todas as forças, se podemos dizer assim, com gente com pensamentos políticos totalmente diferentes uns dos outros, e religiões, inclusivamente, e clubísticas. Portanto, nunca, nestes 10 anos, nunca se discutiu estes 3 temas em reunião de direção.
É uma coisa engraçada. Na nossa sala das reuniões de direções temos uma televisão e que às vezes há o futebol da Europa, e não só, ou outro tipo de futebol com equipas portuguesas, assim que quando comece com a reunião, a televisão é logo apagada, seja o Benfica, seja o Sporting, seja o Porto, seja quem for, nunca mais se vê nenhum jogo de futebol enquanto decorre a reunião de direção. Portanto, foi assim que eu apareci. Penso que também, se calhar, estou na altura de me retirar, porque isto é o terceiro mandato. Vamos ter em 2021 eleições, em final de 2021 vamos ter eleições. Temos neste momento a associação, em termos financeiros, muito bom, muito bom, em termos organizado, fecheiros organizados, contabilidade organizada, mais ou menos tudo como deve ser, e coisa que não estava, não é? Na altura, quando nós fomos para lá, não havia reuniões, não havia assembleias gerais, não havia relatórios de contas, hoje temos tudo, felizmente, e tudo bem organizado. Por isso, posso-me ir embora a qualquer altura. Para o ano, como disse, temos eleições no final de 2021. Estou a contar, não sei ainda, não decidi se continua ou não. Não sei se os meus colegas querem continuar ou não. Penso que hoje em dia a posição de um presidente de uma instituição como esta tem que ter uma relação muito forte com as instituições, tem que ter, e porque de facto sem elas, sem câmaras, juntas de freguesia, empresas inclusivamente, não temos capacidade financeira, porque não é com a cotização das coletividades que podemos sobreviver. Nós temos que ter condições financeiras para desenvolver outros tipos de atividades, e se não for assim não conseguimos desenvolver, coisa que não existia há 10 anos atrás. Portanto, felizmente agora temos isso. Pedro, em 2018, eu li uma entrevista tua em 2018, dizias que irias entrar para o último mandato, que seria este, de facto. Caso não te recandidates, tens um sucessor em mente ou não? Estas coisas do sucessor é importante ou não? Porque as coletividades, eu sou da opinião que quando a gente toma posse no primeiro dia, nós temos que ter logo um sucessor à cabeça, porque podemos morrer no dia a seguir, Exatamente. podemos ter um acidente. Tens um sucessor na cabeça para eventualmente não te recandidatares ou não? Olha, já tenho pensado muito nisso, por acaso. É verdade, sim senhora, tenho pensado muito nisso. Eventualmente poderei ter alguns nomes, mas que na altura poderia ver se assim acontecesse, se fosse embora. Não sei ainda, como disse, não decidi ainda se fico, se não. Depende de muitas coisas. Mas tenho mais ou menos algumas pessoas, não é só uma, mas tenho até mais que uma, em mente, que poderia ser um bom dirigente e uma pessoa com poderes, não é poderes, ali a nossa associação, não, o poder do presidente é uma das coisas que eu tenho, é que sou descentralizador, não sou centralizador, é que o presidente tem que ser maleável e tem que entender a opinião dos outros, e tem que ser uma pessoa, não é dizer que sim ou não a o que quer que seja, mas tem que perceber e tem que entender várias coisas. Quando nós vamos para reuniões da Câmara ou reuniões conjuntas de freguesia ou com outras instituições, temos que ter condições para negociar e para saber fazer. Portanto, hoje em dia um presidente, que geralmente é ele que vai a este tipo de coisas, não quer dizer que os outros também não vão, mas podem ir até acompanhar o presidente, que não haja gente que não tenha capacidade, até mais que eu, para fazer isto. Por isso é que eu te digo, quando estou a ver um assessor para me substituir, eu tenho que fazer uma análise dessa pessoa, que tenha condições de negociar, tenha condições de saber lidar com os colegas de direção e não só, e com os dirigentes das outras associações, das outras coletividades, e que não seja conflituoso nos assuntos ou temas que sejam abordados por toda a gente. Portanto, tudo isto, hoje em dia, não ser presidente do que quer que seja, só porque sim, só porque, olha lá, o presidente é só para assinar papéis, não é? Hoje é a pessoa que dá a cara, em nome, por exemplo, eu dou a cara em nome do movimento associativo,
por exemplo, posso dar só aqui um tipo de exemplo, só entre muitos que tem havido, mas, por exemplo, quando em abril a senhora vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, a doutora Catarina Vaz Pinto, me telefonou a perguntar qual era a minha opinião, se devíamos cancelar as marchas de Lisboa ou não, o que é que eu achava, antes dela levar aquilo à reunião de Câmara. Eu disse-lhe, doutora, a minha opinião, face à pandemia que está a existir, a minha opinião é cancelar-se as marchas de Lisboa. E também lhe sugeri, inclusivamente, para se perceber, sugerir precisamente, face que em abril já as coletividades tinham feito investimento nas suas coisas, nas roupas, em tudo aquilo, nos artes, etc., nas letras, nas músicas, que se adiantasse um subsídio às coletividades que têm as marchas, para que elas, de facto, fossem, pronto, o dinheiro que empataram naquilo que fizeram, não tivesse esse prejuízo. E assim foi. A senhora vereadora, a qual temos uma boa relação com, aliás, todos os vereadores, mas estou a falar da senhora vereadora da Cultura, se a senhora achou que o meu pedido era justo e cancelou-se as marchas, como toda a gente sabe, antes de levar a plenário de Câmara, e inclusivamente também a proposta que eu lhe fiz de se avançar com uma verba para as coletividades, para as marchas, também aceitou, até me perguntou a verba na altura, e aquilo que eu lhe disse foi aceito, o que eles receberam. Portanto, já é um pequeno exemplo, nós temos que saber, saber ser maleáveis, saber as condições que existem na altura para isto ou para aquilo, ou o que quer que seja. Eu podia dizer assim, não senhora vereadora, pá, a gente quer as marchas, mas fazer. Aliás, como houve 2 ou 3 marchas que estavam a querer fazer as marchas. Esse não ia ser sucesso, mais tarde, por imposição, eram canceladas, e assim foi o próprio movimento associativo que sugeriu à senhora vereadora que as marchas fossem canceladas. Isto tem que haver, isto a propósito do Presidente, temos que ter em conta o meu assessor, eu tenho que fazer um estudo sobre ele, psicológico, se de facto a pessoa que vai para a frente daquilo tem condições ou não para fazer tudo isto. Portanto, é evidente que sim, eu não sou eterno e não vou estar aqui toda a vida, mas tenho em mente alguém já que, 2 ou 3 pessoas, que têm todas as condições para estar à frente disto. Olha, uma pergunta muito rápida. Da mesma forma que os presidentes de Câmara só podem ter 3 mandatos à frente da Câmara, acharias isto possível de termos isto também nas coletividades, termos aqui um limite de mandato para as coletividades? Porque, epá, há pessoas que estão há 30, 40 anos no mesmo... Quer dizer, achas que isso seria possível, termos não digo uma lei, mas quer dizer, hoje os presidentes de Câmara só podem estar até 12 anos como presidentes de Câmara. Achas que seria benéfico nós, e também para a renovação, para a regeneração do próprio corpo dirigente associativo, haver um limite de mandato? Sim, podia ser, isso, mas dependia muito estatutariamente, coletividade para coletividade. E nós estarmos a impor em vias, tinha que ser uma lei oriunda do governo, uma lei da Assembleia da República, porque mas eu estou de acordo, quer dizer, poderia-se fazer muito bem isso. Por exemplo, propor à Assembleia da República ou ao governo que fizesse ser uma lei em que os dirigentes associativos só poderiam estar 3 mandatos. Porque, como eu te digo, também há coletividades. Se retirasse esses presidentes que estão há 20 anos e não sei o quê, também te digo uma coisa, pelo aquilo que eu conheço, havia coletividades que fechavam a seguir, porque aquela gente são aquelas pessoas que ainda conseguem abrir a porta e fechar a porta às coletividades, porque depois, infelizmente, eu gostava muito que aparecesse mais a juventude, mas a juventude hoje não é questão de disponibilidade ou deixar de ter disponibilidade, tem outros interesses do que a coletividade não lhes dá. Quer dizer, não quer dizer que seja a 100%, mas as coletividades hoje não têm condições para dar também à juventude. Podemos dar formação, podemos fazer outro tipo de coisas. Dentro da coletividade podia-se organizar situações e coisas que lhes dessem algum interesse. Por exemplo, começou-se em algumas coletividades a dar cursos de informática. Começou muito bem em algumas, mas depois... hoje em dia, com as questões dos cursos informáticos, já toda a gente está a cursos informáticos, deixaram, porque as condições que as coletividades têm para dar cursos informáticos são totalmente diferentes de uma escola mesmo de informática que está a dar esses cursos. E quem diz cursos, por exemplo, estou-me a lembrar de pintura, de azulejaria ou outros,
que já há escolas com outras condições, por exemplo, um forno, trabalhar sem energia, ter um forno custa umas centenas largas de euros, comprar um forno, em que os trabalhos feitos pelos alunos dessas coletividades teriam que depois ser levados para os sítios para cozerem as peças. Quer dizer, e a maior parte delas acabaram com isso, que as pessoas não se inscreveram, porque disseram, só tenho aqui uma escola que tem uma azulejaria, que tem forno, faz logo tudo, porque é que estou-me agora a inscrever na coletividade para fazer isso? E assim sucessivamente. Portanto, as coisas têm que ser mudadas e ser vistas aos poucos, quer dizer, grão a grão, tem que ser step a step. Por isso, é um bocado complicado, tudo isto vai-se vivendo assim, mas pronto, a questão dos 3 anos de mandato, é o meu terceiro mandato, pode ser o último ou não, como disse, ainda não decidi, mas lá mais para a frente irei decidir se vou continuar ou não. Olha, mudando agora de assunto, a ACCL e a ACRL, duas questões muito, muito rápidas, também porque já vamos com quase 1 hora de conversa. Tem-se feito um trabalho conjunto. Isto também vou de encontro aqui à pergunta do Pedro de Castanheira, que nos está aqui a acompanhar e também nos está aqui a fazer uma pergunta online, que é, temos feito um trabalho conjunto, casas regionais e, portanto, a Associação das Casas Regionais e a Associação das Coletividades da Cidade de Lisboa, temos feito um trabalho conjunto que tem tido, digamos assim, o momento alto, que é a festa da Alameda, como bem sabes. Achas que temos mais a ganhar juntos ou separados? Ou seja, devemos continuar a criar sinergias ou não há lugar a braço dado? Claro, nunca na vida passaria para a cabeça que isso não deixasse de ser assim. Nós temos que cada vez estar mais juntos e quanto mais juntos estivermos, mais força nos dá. Portanto, é porque os conhecimentos que as casas regionais têm, que são muitos, que têm os conhecimentos que as coletividades não têm. As duas juntas, os conhecimentos que as coletividades têm e as casas regionais, também sendo uma coletividade, têm outro tipo de conhecimentos, os dois juntos dão-nos muito mais força na nossa, por exemplo, e vê-se nitidamente quando é o nosso encontro na Alameda, aquilo que as casas regionais fazem, e até mais que as próprias coletividades, infelizmente. Porque às vezes também, por questões de trabalho, também não se querem deslocar e não querem ter esse trabalho. A gente vê o trabalho que as casas regionais têm na montagem de todo aquele processo para aqueles 3 dias, de facto é uma coisa que tenho pena que a comunicação social não dê mais ênfase àquele encontro, porque realmente as coletividades apresentam ali trabalhos e aqueles produtos regionais fabulosos, desde os queijos, aos chouriços, ao vinho, a tudo isso, e aos ranchos, e à música popular, etc. Porque nunca na vida passaria pela cabeça, e se algum dirigente me puser essa coisa de separação, tem-se a ver comigo de certeza absoluta, porque nunca admitiria enquanto eu cá estiver, e mesmo que não esteja como presidente, sempre que eu possa, farei tudo para que isto não se pare. A gente sabe que há problemas aqui ou lá, nós temos de tentar apaziguar. Por exemplo, eu sei que as casas regionais, houve uma altura que estavam todas, eram sócias todas da associação, depois foi criado, e acho bem, também não sou nada contra, formaram a sua própria associação das casas regionais, e está um pouco dividido. Há casas regionais que são sócias da associação das casas regionais e há outras que até são das duas. Mas que isso também é bom, não há problema nenhum, mas temos que manter sempre unidos e estar cada vez com mais força para reivindicarmos aquilo que nós achamos que temos direito. Achas que com este... Eu também, sabes, e tu sabes a minha opinião pessoal, eu sou um defensor do trabalho conjunto, da sinergia. Acho que temos a ganhar em trabalhar em conjunto, acho que temos mais a ganhar do que a perder, porque não é fácil, eu sei o vosso trabalho, tanto da ACRL como da ACCL, sei bem o trabalho que é. E agora aquilo que eu te queria perguntar era, achas que com este levantamento do turismo há aí alguma margem para a festa das coletividades e da ACRL voltar ao coração de Lisboa, uma Praça da Figueira, um Rossio, ou vamos continuar na Alameda? Achas que com o declínio do turismo este ano há aí,
Será que conseguimos voltar a um Terreiro do Paço, eventualmente, uma Rua da Prata, uma Praça da Figueira, ou não? Achas que estamos bem ali, é o que nos dão e temos que... É pertinente, é muito pertinente essa situação. Nós sempre lutamos porque sempre lutámos que o encontro das coletividades não fosse ali. Tivemos a primazia sorte de ter um bom presidente de junta do Arieiro que nos apoiou neste tipo de evento, mas a nossa grande ambição e a nossa grande luta tem sido que na Praça do Comércio seja o momento alto do encontro das casas regionais. Temos feito tudo por isso. Também sei que há alguma dificuldade nessa situação, em se fazer ali durante 3 dias, mas tem feito lá eventos durante 3 dias e até mais. Nós temos que, pode ser que com este ano, não sei como é que isto vai correr, é evidente, se nos autorizarem, se fosse no Rossio, ao Rossio, à Praça do Comércio, uma vez até nos propusermos para o Jardim de Belém, mas aí nós entendemos que não, então por isso estamos ali mais no centro da cidade, apesar de nós termos um espaço ótimo ali na Alameda, mas de facto o que nós queríamos mostrar mais à cidade era o centro da cidade. Portanto, não há dúvida nenhuma que nós tivéssemos, se conseguirmos, vamos lutando e não nos esquecemos que o centro da cidade seria a casa, ou o sítio, ou o local, para nós podermos mostrar aquilo que temos e aquilo que fazemos durante o nosso tempo, durante o ano, aquilo que as casas regionais principalmente fazem, algumas coletividades também apresentam algumas coisas. Era lógico que sim, que era aí que nós queríamos e voltar, que continua a ser na Baixa, na Praça do Comércio ou no Recio. Olha, já estamos com uma horinha de emissão. Vou só aqui deixar uma última questão para ti. Não te estou a ouvir agora, está a falhar. E agora? Estás a ouvir? Vê lá tu, se és tu que está. Eu não estou a ouvir, não ouvi. Estás a ouvir agora? Não. Agora sim, agora sim. O que é que mais te orgulha nestes 10 anos da ACCL? Epá, não tenho nada de especial. Olha, posso dizer, o que me orgulha muito foi a conquista de uma sede social, que é muito bonita a nossa casa. Orgulha-me a união que nós tivemos com as casas regionais e fazer estes encontros. Orgulha-me a corrida do 25 de Abril. Quando eu cheguei à associação, a corrida tinha cerca de 180 pessoas a correr e hoje já vamos nos 8.000. Uma corrida sui generis única, se calhar, eu digo isto porque é uma corrida popular sem custos para os atletas, custo zero. É evidente que a Câmara nos apoia na corrida, é uma corrida que está já dentro dos planos das poucas corridas que se vai fazer em Lisboa, mas a corrida de 25 de Abril, a própria Câmara já definiu que a corrida de 25 de Abril só vai haver 3 ou 4 corridas na cidade de Lisboa autorizadas pela Câmara Municipal, que havia dezenas de corridas na cidade de Lisboa, vão acabar todas no centro da cidade. As únicas corridas que vão ficar, em princípio, a custar o centro da cidade será a corrida de 25 de Abril, é a corrida de São Silvestre e mais a corrida da Ponte, assim uma coisa, mais 2 ou 3. O resto, todas as outras corridas, que eram às dezenas que se fazia na cidade de Lisboa, que nós nem nos apercebíamos, vão ser todas cortadas, a Câmara não vai autorizar. Portanto, isso para mim é um ponto alto. Outro ponto alto também é o grande torneio de futebol, durante o futebol da Câmara Municipal de Lisboa connosco, na proposta que foi feita para que nós fizéssemos um torneio de futebol sui generis. É um torneio que nós fomos buscar pessoas que já não jogavam e passavam a vida, se calhar, a beber uns copos e pusemos a fazer desporto. Portanto, nós temos do nosso regulamento, só podiam se inscrever gente acima dos 23 anos e a cada equipa devia ter gente, 50% com mais de 35 anos, portanto, para dar possibilidade aos mais velhos, precisamente, de jogar, e inclusivamente equipas mistas também, onde tivemos a sorte de ter uma equipa onde tinha 3 senhoras, uma delas até deputada da Nação, e que muito nos honrou por isso. E se viu que, de facto, o nosso torneio é um torneio muito bom, que é louvado por toda a gente, 32 equipas, que movimenta mais de 500 atletas, que é uma coisa que, de facto, não se faz. Estamos no 4º ano, houve muita gente que não acreditou neste grande torneio, é um torneio, de facto,
durante 6 meses as pessoas jogam todos os fins de semana e de facto tem sido uma coisa com todos os pormenores, desde árbitros, desde segurança, desde enfermeiros, portanto, todas as equipas a custo zero, sem pagarem precisamente nada, jogam futebol de salão, em que, e pelo que se tem visto, de facto tem sido um êxito. Inclusive, a própria casa, como eu já disse ainda há pouco, a Casa de Gouveia já foi campeão um ano com uma grande equipa de futebol que apresentou. E eu lembro-me que foi um êxito e que a equipa da Gouveia, e está este ano também no torneio, infelizmente está parado por causa da pandemia, também, ao que parece, também é bem classificado. É um dos feitos que me orgulha enquanto vice-presidente, de facto, termos ganho aquele torneio. Sabes bem que foi um projeto pessoal meu também, a entrada. O Vicente chateou-me até ao tutano para entrar no torneio, mas foi recompensado. Olha, Pedro, vamos para as notas finais. Quero-te agradecer este convite, este bocadinho que tivemos à conversa. Acho que foi muito enriquecedor para mim, enquanto mais novo. Para ti, espero também alguma coisa. E quero agradecer a todos aqueles que durante esta hora nos seguiram pela rede social Facebook. Desejar-te a ti umas boas festas. Desejar a toda a família, ao seio da ACCL também, desejar um bom trabalho e que a Casa do Conselho de Gouveia está disponível para trabalhar em conjunto. Eu vou-te deixar uma nota final para concluir a nossa conversa. A nota final é um agradecimento muito forte à Casa de Gouveia, a ti principalmente, a todos aqueles gouveenses que se diz, acho que é gouveenses que se dizem. Gouveenses. Que tive uma boa relação com essa casa, aliás, como todas as casas, felizmente temos uma boa relação, desde o presidente da ACRL a todos vocês. É uma coisa, tem sido infelizmente este ano, por causa da pandemia, temos tido poucos contactos, mas sempre pudermos, estamos juntos. Quero agradecer também a todos que me tiveram a aturar durante este mais ou menos uma hora. Estou disponível para aquilo que vocês desejarem. Com os meus conhecimentos, que são, quer queiramos, quer não, eu tenho 73 anos. E ando nisto desde os 9 anos, desde futebol que eu passei até tudo, até treinador, até tudo que eu passei. Tenho uma vida desportiva muito grande, desde treinador de uma série de coisas, não interessa agora estar aqui a dizer o meu currículo, mas eu nasci dentro de uma coletividade propriamente dito, andei nessa escola dessa coletividade e tenho o bichinho das coletividades, por isso hoje sou presidente e vou acabar. Comecei posso dizer, nasci dentro de uma coletividade e vou dizer qual foi, com muito me orgulho, que é o Santana Futebol Clube, que é uma coletividade cá nos Sete Moinhos, em Campolide, em que tenho pena não ter mais contacto com eles, mas de facto foi aí que eu nasci. Desejo-vos a todos um bom Natal, um bom ano, e espero uma coisa, que se cuidem e tenham cuidado e não se exponham muito a tudo estes bichos, a este bicho horroroso que nós não ouvimos, não conhecemos, nunca nos foi apresentado. Cuidem-se e protejam-se. Um grande abraço a todos. Pedro, uma vez mais obrigado, um bom Natal para todos aqueles que nos seguem, com certeza que voltaremos com mais convidados e mais conversas. Um grande abraço para todos, até à próxima. Pedro, um grande abraço. Obrigado, mais uma vez, e um abraço. Obrigado a todos, obrigado.